Seja bem-vinda, seja bem-vindo à aula de Ciências da Natureza. Você está dentro da aula número 5, segunda etapa, Ensino Fundamental, segundo semestre, módulo 2, unidade 2, onde estamos abordando o objeto de conhecimento, saúde. Muito tem sido feito pelos pesquisadores e pelos cientistas em busca de novas vacinas, de novas tecnologias que possam promover a saúde não só do indivíduo, mas também da humanidade. Veja, no nosso processo de estudo, nós estamos vendo o que é imunologia. Na aula anterior, vimos também a diferença de soro para vacina. Vocês lembram? Acredito que sim. Na aula de hoje, iremos começar diferenciando o que seria imunização ativa de imunização passiva. Dentro do número 1, que eu irei classificar aqui como imunização ativa, nós temos que os organismos ou o organismo é capaz e é estimulado a produzir anticorpos. Contato direto com antígeno. Importante para você. Já que, de forma natural, ele vai ser utilizado contra as doenças. O processo artificial da imunização ativa, que nós conhecemos, é denominado vacina. Já em contrapartida, na imunização passiva, nós temos que o organismo irá receber os anticorpos prontos, produzidos por outro organismo, como a gente deu exemplo, o cavalo. No caso aqui, nós temos naturalmente a amamentação feita pelas mulheres, principalmente gerando o colostro, gravem esse nome, colostro, que sai nas primeiras amamentações ali para a criança, permite com que esse indivíduo tenha um processo de imunização que vem a partir da própria mãe, do leite materno. Então, dessa maneira, nós temos como processo de imunização passiva. E de maneira artificial, nós temos aí a produção do soro terapêutico, que pode ser classificado também, no caso das serpentes, como soro antiofídico. Perceba então a diferença entre os dois processos de imunização ativa número 1, imunização passiva número 2. Pois bem, nós classificamos a imunidade inata ou adquirida de que maneira? Quando ela é inata, aquela pessoa ou organismo apresenta desde o seu nascimento. Quer dizer que ela vai nascer com esse tipo de imunidade, sendo completamente inespecífica. A barreira mecânica do nosso corpo e as células, como por exemplo os macrófagos e as natural killer e os neutrófilos e células dendríticas, são elementos que conferem essa proteção. Entre outras palavras, o nosso corpo, mesmo sem a vacinação, ele já tem um sistema imunitário inato. Como o próprio nome já diz, nós vamos nascer com ele, para que o nosso próprio organismo tenha esse sistema de defesa contra alguns agentes infecciosos. É claro que para outros agentes infecciosos, nós precisamos reforçar, fortalecer esse sistema imunológico. E aí, no caso, a gente vai utilizar as vacinas. Continuando, então, nós temos que a imunidade inata ou adquirida vai ser uma resposta que ocorre sempre da mesma forma, independente de quem seja o agente agressor. Como mecanismos de imunidade inata, podemos citar a fagocitose, realizada por algumas células do sistema imune, a resistência da pele, da sua própria pele, e a liberação de mediadores inflamatórios, como, por exemplo, acontece um processo inflamatório na sua garganta. Dentro da imunização passiva, nós temos que ela proporciona uma proteção
eficaz durante algumas semanas, até que o corpo elimine os anticorpos injetados. Fato importante para você, estudante. Ao você ficar gripado, por exemplo, ou gripada, e você toma alguns medicamentos, não é para combater o vírus, mas sim os sintomas. De que maneira? Se você estiver tendo febre, hipertermia, a sua temperatura está alta, é bem provável que o seu médico passe um antitérmico, mas a febre, nesse caso, é o sintoma causado por aquele vírus. Dessa maneira, no caso da gripe, o seu próprio corpo vai criar uma resposta ali em torno de 7 a 14, 20 dias para que ele combata o vírus. Então, normalmente, os medicamentos assim utilizados é para combater os sintomas, como é o caso aí da clássica dipirona, né? Quantos de nós não conhecemos a dipirona, que é um antitérmico? Pois bem, nós vimos nas aulas anteriores também a diferença de soro e vacina, e você pode aprofundar os seus conhecimentos com os links dos vídeos presentes no material de apoio. Outro link que você tem aí presente, quando a gente traz aqui para você, quando você quer entender melhor sobre a diferença de soro e vacina. E nós colocamos isso nas nossas aulas, também bem evidentes para vocês. Continuando aqui o que a gente falou anteriormente na nossa aula, que nós vamos ver um pouco da história da vacina. Como surgiu, em que século que aconteceu, quem foi responsável por ela? Então acompanha comigo aqui a leitura. A história da vacina inicia no século XVIII, quando o médico inglês Edward Jenner utilizou a vacina para prevenir a contaminação da varíola. Varíola essa que, por exemplo, agora, na nossa atualidade, está erradicada em alguns locais do mundo. Uma doença que é viral e é extremamente grave, causa febre alta, dores de cabeça, dores no corpo, lesões na pele e pode levar um indivíduo ao óbito, à morte. A varíola foi a primeira doença infecciosa erradicada por meio da vacinação. Atenção nesse ponto, estudante. Nós não podemos falar que a vacina está extinta, e sim erradicada. Por quê? Porque durante aquele tempo ela pode desaparecer naquela população, mas pode voltar em outra, infelizmente. Então nós podemos falar que determinada doença está erradicada, mas 10 anos depois, às vezes ela pode voltar. Por isso que nós utilizamos a palavra erradicada. Volta para cá. A primeira vacina tem registro e foi criada por Edward Jenner, no século XVIII. Jenner nasceu lá em maio de 1749, na Inglaterra, e dedicou 20 anos de sua vida aos estudos da varíola. Então, a primeira vacina foi da varíola. Em 1796, realizou uma experiência que permitiu a descoberta da vacina, onde depois, em 98, ele divulgou o trabalho do seu resultado, que denominou um inquérito sobre as causas e os efeitos da vacina da varíola, mudando a partir daí completamente a ideia de prevenção contra doenças. Nós temos aí a imagem do Edward Jenner, que era um médico rural que cuidava das populações do campo extraídas aí desse site. Pois bem, a criação da primeira vacina permitiu que os estudos e as observações desse médico em relação à varíola pudessem contribuir para outros estudos. E nós temos que a doença chamada de cowpox assemelhava-se à vacina, à varíola humana, na formação de pústulas, lesões com pus. Diante dessas observações, Jenner inoculou o pus presente na lesão, usando uma ordenhadeira na Sarah Nelms, que possuía a doença, e um garoto de 8 anos, que era chamado de James Phipps, que adquiriu uma infecção de forma leve e após dias estava curado.
Nós temos aí a imagem extraída aqui desse site, da descoberta da vacina, onde temos aí a demonstração da inoculação, né, da vacina nessa criança. Posteriormente, Jenner inoculou em FIPS pus de uma pessoa com varicela e o garoto nada sofreu. Surgia dessa forma a primeira vacina. O médico continuou sua experiência repetindo o processo em mais pessoas. Em 1798, comunicou sua descoberta num trabalho intitulado Inquérito sobre as causas e os efeitos da varíola, e aí se propagou no mundo todo. Nós temos essa outra imagem também de alguns médicos inoculando aí a vacina no mundo após essa descoberta, mais de 200 anos, né? Em 1799, foi criado o Instituto Vacínico em Londres. Em 1800, a Marinha Britânica começou a adotar a vacinação. A vacina chegou ao Brasil em 1804, trazida pelo Marquês de Barbacena. Outra imagem que elucida justamente o que a gente está falando aí para vocês é aqui que a gente traz a primeira história da vacina, onde os médicos aí na população do campo, na Inglaterra, né, trouxeram aí um processo que é usado hoje no mundo todo. Mas, afinal de contas, o que seria a vacina? E por que ela é tão importante? Ora, estudante, a partir das nossas aulas, você inclusive já consegue responder essa pergunta? A vacina é um antígeno morto, atenuado ou inativo, que é inoculado no corpo, para que o próprio organismo da pessoa produza uma resposta na produção de anticorpos, de células de defesa. Então, você já sabe a resposta. Olha essa outra imagem aqui que vai mostrar para vocês o que aconteceu, inclusive relacionado à vacina, que está lá no Mundo Educação UOL, que é a revolta da vacina, onde parte da população não queria vacinar. Olha que interessante. Nós também temos essa informação para vocês. Poliomielite, tétano, coqueluche, sarampo, rubéola, gripe, febre amarela, difteria e hepatite B são exemplos de doenças que podem ser prevenidas pela vacinação. E por que então que as pessoas ficaram com medo naquela época, professor? Porque elas descobriram que a vacina é o próprio antígeno. E dessa forma, alguns acreditavam que a vacina iria estimular a pessoa a ficar doente. Existem sim alguns casos raros que a pessoa, ao vacinar, 1 em milhões de casos, ela contamina ou contrai a própria doença. Mas os estudos, a ciência, as pesquisas estão contribuindo para que isso diminua cada vez mais. Beleza? Vamos continuar então na nossa próxima aula com a história da vacina, onde vamos dar ênfase à revolta da vacina, fazendo um intertexto com história nas nossas aulas de ciências da natureza, de educação de jovens e adultos. Te espero então no nossa próxima videoaula. Um grande abraço do professor de ciências. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.